A matéria desta semana pertence ao capítulo 6 do livro-texto, que tem o título Zeros de função. Uma rápida teoria das equações, inicialmente dando a classificação das funções. A primeira, a função chamada algébrica ou polinomial, é a mais conhecida dos estudantes. Essa função tem a forma termo independente, parcela de primeiro grau, parcela de segundo grau, genericamente parcela do enésimo grau. Então, polinômios, todos estão acostumados a trabalhar um polinômio que é do quarto grau, polinômio do quinto grau, polinômio do primeiro grau. O segundo grupo de funções é a família das funções transcendentes. A função transcendente é qualquer função que não se encaixa na classificação das funções polinomiais. Então, por exemplo, uma função que tenha exponencial, que tenha trigonometria, funções que tenham logaritmo de qualquer base. O segundo item da nossa matéria é o chamado zero da função, ou raiz da equação, que é o objetivo desse estudo. Nosso objetivo é achar as raízes de uma equação. Então, nós temos o zero de uma função y, f de x, que é sinônimo de se falar raiz de uma equação na forma y, f de x igual a zero. Nós vamos ter uma representação, as raízes que estão sendo procuradas serão denominadas por x barra ou x traço. É a raiz da equação, também chamada zero da função. Então, x traço é a raiz ou zero de f de x. 6 somente, se substituída na função, der como resultado o valor zero. Isto é, f de x traço tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, aqui uma equação f de x igual a x mais 3. Então, resolvemos a equação x mais 3 igual a zero, a raiz x igual a menos 3. Então, x traço igual a menos 3. É a raiz ou zero da função f de x. No segundo exemplo, uma função de segundo grau é uma equação de segundo grau, uma função polinomial do segundo grau. A gente resolve naturalmente aplicando Bhaskara, né? Uma equação de segundo grau, e se tem como raízes os valores 1 e menos 6. Portanto, 1 e menos 6 são as raízes da função f de x. Um terceiro exemplo, agora uma função transcendental, e elevado a x mais cosseno de x menos 3, e nós queremos como que se determina a raiz da função f de x. Essa busca, esse cálculo da raiz, ela é feita por métodos numéricos, que serão vistos a seguir. Método de Newton-Raphson e método iterativo geral, entre outros. Para utilizar um dos métodos, é necessário, primeiramente, localizar um intervalo que contém a raiz da função yf de x. Métodos para localizar os intervalos que contêm as raízes, ou zeros, de uma função f de x. Primeiro, o método gráfico. O método gráfico será visto de duas maneiras. O chamado primeiro modo, que se obtém o gráfico da função original f de x. E o segundo método, método gráfico chamado segundo modo. Nós vamos dividir a função f de x em duas funções gráficas mais simples de serem conhecidas. Então, nós faremos a função f de x igual f1 de x menos f2 de x igual a zero. Ou seja, igualando-se as funções, uma primeira função f1 de x igual a uma segunda função f2 de x. E estudaremos em seguida também o teorema de Bolzano, que é muito útil na determinação das raízes. Então, o método gráfico pelo primeiro modo. Então, nós vamos construir o gráfico da função f de x. A construção do gráfico é uma técnica simples, conhecida. Nós faremos uma tabela de pares ordenados, onde se atribui valores quaisquer para x,
e calculamos os valores de y, isto é, os valores da função. Aí nós vamos construir o gráfico da função num sistema cartesiano de x e y, obrigatoriamente cotado. Então nós teremos que construir o gráfico com régua e colocando as cotas para a construção do gráfico. Construímos o gráfico da função, e aí a nossa busca é exatamente onde o gráfico da função corta o eixo x. Aonde ele corta o eixo x é a raiz. Portanto, neste caso, a raiz está situada entre as cotas 1 e 1,5. Então, a resposta da nossa busca é raiz x traço, pertencente ao intervalo 1 e 1,5. Pelo segundo modo, método gráfico segundo modo, esse segundo modo é o mais usual. Em provas, 90% das questões de prova, pede-se que o aluno resolva pelo método gráfico segundo modo. Nesse segundo modo, nós vamos dividir a função em duas funções de gráficos mais simples. Subdividir a função é uma separação, uma busca. Nós vamos separar em duas partes. Por exemplo, nessa função dada, nós vamos separar no primeiro membro a função linear x menos 2. E no segundo membro da equação, a função trigonométrica menos seno de x. Vamos elaborar tabela de pares ordenados. Aqui, então, no alto à direita, tabela da primeira função, tabela da segunda função. E agora nós vamos construir, no mesmo sistema cartesiano, o gráfico das duas funções. Então, construímos o gráfico da primeira função, que é a função linear, construímos o gráfico da segunda função, que é uma função seno, menos seno de x, e agora a nossa raiz está na intersecção do gráfico das duas funções. Onde elas se interceptam, nós traçamos uma perpendicular, a leitura sempre é feita em cima do eixo x. Então, a nossa raiz está no intervalo 1 e 1,5. Então, a nossa resposta, raiz x traço, pertencente ao intervalo 1 e 1,5. O aluno deve observar que essa resposta, evidentemente, é idêntica à que se obteria se fosse aplicado o método gráfico pelo primeiro modo. Uma outra equação, não uma equação transcendental, que é a equação cosseno de x menos 3 igual a zero. Inclusive, essa equação é uma daquelas que consta no livro-texto. O pessoal que tiver a oportunidade, depois observe pelo livro-texto. Ele também está resolvido no livro-texto, capítulo 6. Então, pelo primeiro modo, nós elaboramos uma tabela de pares ordenados, que é uma tabela relativamente grande. Não? O primeiro modo tem essa desvantagem, que a tabela tem que ser uma tabela maior do que a tabela que é obtida pelo segundo modo. Construímos o gráfico da função e, novamente, a busca da raiz é exatamente a intersecção do gráfico da função com o eixo x. E, nesse caso, a nossa raiz, x traço, ela pertence ao intervalo menos 4, menos 3. Agora, a mesma equação resolvida pelo método gráfico segundo modo. Pelo segundo modo, nós vamos dividir a função f de x em duas funções de gráficos mais simples, conhecidos. Então, separamos, evidentemente, de um lado a função cosseno, trigonometria, e do outro lado, função linear. São dois gráficos conhecidos, muito simples. Então, inicialmente, construímos o gráfico do cosseno, aqui apenas o gráfico do cosseno, e em seguida vamos justapor o gráfico da reta. Aqui está o gráfico da reta. Então, aqui, para o aluno perceber a construção do gráfico da primeira função, o gráfico da segunda função, e a seguir nós vamos justapor os dois gráficos no mesmo sistema cartesiano. Aqui, o gráfico da reta em vermelho, o gráfico do cosseno em azul, e a busca da raiz, que é a intersecção do gráfico da reta com o gráfico do cosseno. Então, a nossa raiz x traço, que está
no intervalo menos 4, menos 3. X traço pertencente ao intervalo menos 4, menos 3. Um novo exemplo, uma função polinomial do terceiro grau. Inicialmente, nós vamos construir o gráfico pelo primeiro modo. Então, elaboramos uma tabela de pares ordenados. São atribuídos valores quaisquer para x e calculamos os correspondentes valores de y. Com os pares ordenados x e y, nós locamos os pontos no sistema cartesiano, obtendo o gráfico que está aqui exposto. A nossa busca agora é a intersecção do gráfico com o eixo x. As nossas raízes ou zeros correspondem às intersecções dos gráficos com o eixo x. Então, nesse caso, nós temos 3 raízes. A primeira raiz, pertencente a intervalo menos 1, 0. A segunda raiz, pertencente a intervalo 0, 1. E a terceira raiz, pertencente a intervalo 3, 4. Agora, a mesma equação resolvida pelo segundo modo, que é o mais usual. O mais usual porque é o mais fácil para o aluno numa prova. É a maneira mais simples e mais rápida de se resolver a equação. Nós separamos, então, a função em duas partes. A função cúbica, que é um gráfico muito conhecido, e a função parábola, que é uma função do segundo grau. Atribuímos valores de x para a primeira função, os correspondentes valores de y para a primeira função. De maneira semelhante, trabalhamos com a segunda função. Atribuímos valores quaisquer para x, correspondentes valores de y. E agora, vamos construir os dois gráficos e superpor os dois gráficos. O gráfico da função cúbica, o gráfico da função cúbica e o gráfico da parábola. E a nossa busca agora é a intersecção dos dois gráficos. Então, nós temos aqui de maneira visível, as intersecções. A intersecção, a primeira raiz, x1 traço, ela está no intervalo menos 1, 0. Menos 1, 0. A segunda raiz, ela está no intervalo 0, 1. 0, 1. Observe que a terceira raiz, ela é de difícil acesso. Então, aqui nós cometemos uma barbeiragem, porque, na verdade, o nosso gráfico precisaria ter sido estendido para o alto, para se obter a terceira raiz. Estamos antecipando que a terceira raiz, ela está no intervalo 3, 4. Mas isso é possível, futuramente, se descobrir a terceira raiz, utilizando o teorema de Bolzano. E depois, em seguida, dá para se achar essa raiz por divisão de polinômios. O teorema de Bolzano é um teorema extremamente importante nessa busca, nessa pesquisa de raízes. Nós vamos partir de uma função f de x qualquer, com uma condição que ela seja contínua. Continuidade é um assunto importantíssimo que nós estudamos em cálculo integral diferencial. Já no início, em fundamentos do cálculo, nós estudamos continuidade. Muito bem, a função tem que ser contínua no intervalo de trabalho, que é o intervalo AB. Então, o que é que fala o Bolzano? Se a função é contínua no intervalo AB e se ela troca de sinal nos extremos do intervalo AB, Bolzano garante que dentro desse intervalo AB tem uma raiz x traço. Isto é, o f de x traço vale 0. É fácil de se observar pela figura. Então, a primeira figura, o gráfico da função, é uma função contínua no intervalo AB. No ponto A função tem sinal negativo. No ponto B, a função tem sinal positivo. Portanto, f de A multiplicado por f de B são sinais contrários. O produto é negativo. Se o produto é negativo, isso implica que existe uma raiz x traço pertencente ao intervalo AB. De maneira semelhante, é fácil de se observar que no intervalo AB, no ponto a função tem sinal positivo. No ponto B, a função tem sinal negativo. São sinais opostos. Trocou de sinal, significa que nesse intervalo AB tem uma raiz, a raiz x traço. No intervalo AB, temos várias situações que podem ocorrer
E aí nós deixamos essa avaliação visual para o aluno. Ele confirmar quem é a função f de x, verificar a continuidade, verificar os sinais nos extremos. F de A negativo, f de B positivo, função contínua, tem raiz no intervalo. A mesma coisa no segundo caso e no terceiro caso. No terceiro caso, o pessoal observa que a função f de x ela tem uma descontinuidade. Como ela tem uma descontinuidade, não vale teorema de Bolzano. Não vale teorema de... Aqui, da mesma forma, nós temos um problema que a função não é derivável. Portanto, aqui também não vale teorema de Bolzano. Então, o próximo caso, a função é contínua, o aluno deve observar que o f de A tem sinal positivo, f de B tem sinal positivo, portanto, a função não corta o eixo x. Portanto, o produto de f de A por f de B é positivo e não tem raiz. No último caso, observe um fato interessante. A função f de x ela é contínua. No ponto A, ela tem sinal positivo. No ponto B, ela tem sinal positivo. Mas ela corta o eixo duas vezes. Embora o produto seja positivo, ela tem duas raízes. Portanto, recapitulando o que fala o teorema de Bolzano, eu só posso afirmar que tem raiz se ela trocar de sinal. Se ela trocar de sinal, posso garantir que tem raiz. Pelo menos uma. Pode ser mais que uma. Agora, se ela não troca de sinal, não pode se afirmar nada. Pode acontecer que ela não troque de sinal e não tenha raiz. Mas pode ser que ela não troque de sinal e tenha raiz. Número par de raízes. 2, 4, 6, número par. Um exemplo de aplicação do teorema de Bolzano. Então, essa função f de x, x ao cubo menos 4x² mais 2, sabe-se que existe uma raiz no intervalo 3, 4. Intervalo 3, 4 é um intervalo que tem amplitude 1. O que vem a ser a palavra amplitude? Amplitude é tamanho do intervalo. Como é que nós medimos o tamanho do intervalo? O tamanho do intervalo é sempre cota superior, no caso 4, menos cota inferior, no caso 3. Então, a amplitude é 4 menos 3. A amplitude é tamanho de intervalo. Tamanho de intervalo não tem sinal, portanto, nós calculamos em módulo. Módulo da diferença, cota superior menos cota inferior. Portanto, amplitude 4 menos 3, amplitude 1. Uma aplicação do teorema de Bolzano é para diminuir, reduzir a amplitude, no caso, reduzir a amplitude de 1 para meio, 0,5. Nesse caso, nós poderíamos pensar da seguinte forma. O intervalo 3, 4 tem como ponto médio o ponto 3,5. Então, surgem duas possibilidades. Ou a raiz está na primeira metade entre 3 e 3,5, ou poderá estar na segunda metade entre 3,5 e 4. Como é que é feita a verificação? Pelo teorema de Bolzano. Então, vamos fazer o teste entre 3 e 3,5. De acordo com o teorema de Bolzano, se existir a raiz no intervalo 3, 3,5, nós teremos que o f de 3 e o f de 3,5, isto é, o f de A e o f de B, deverão ter sinais contrários. Fazendo essas contas, o f de A, que é o f de 3, deu menos 7. E o f de B, que é o f de 3,5, deu menos 4,125. São sinais iguais. Sinais iguais, o produto deu positivo. Então, significa a raiz não pertence ao intervalo 3, 3,5. Façamos agora a verificação para a segunda metade do intervalo, que é o intervalo situado entre 3,5 e 4. O A, cota inferior é 3,5, B, cota superior, vale 4. Calculando o f de A, que é o f de 3,5, dá sinal negativo, menos 4,125. E o f de B, que é o f de 4, deu 2, que é positivo. Portanto, o produto f de A por f de B deu negativo. Sinais contrários.
Então, de acordo com o teorema de Bolzano, a raiz pertence ao intervalo entre 3,5 e 4. Vai.